Pronto, agora Olá, sim. consegui. Olha, professor, Boa noite. como eu tô sabida. Olha só, boa noite, Silvia. Boa noite, Ruth. Boa noite, minha gente. A gente está aqui aguardando, estava aqui aguardando é, conseguir essa conexão para iniciar a nossa live. Nós já estamos há uns 7 horas e 6 minutos. Iríamos fazer primeiro um teste, mas como já está no horário, a gente vai aqui devagarzinho falando, esperando as pessoas entrarem, né? Já temos algumas pessoas conectadas. E à medida que as pessoas vão vendo que o nosso ícone está piscando lá ao vivo, eles começam a entrar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho aqui do que é o projeto. Em seguida, eu passo a palavra aqui para o professor Vicente Cerejo, que fala um pouquinho sobre a importância desse primeiro registro que houve, né, da linguagem gestual, complementar a palavra, né, que Cascudo faz no livro A História de Nossos Gestos, só para a gente ambientar um pouco, fazer um link com a nossa literatura potiguar. E aí, em seguida, o professor Joatan pode começar a fazer as considerações dele, falar sobre literatura e a comunidade surda aqui no Rio Grande do Norte, e os estudos de cultura e literatura potiguar que ele faz, né? E vamos passeando aí por esse tema. É uma live muito coloquial, muito tranquila, é um bate-papo, é para ser divertido, é para ser uma coisa bem solta, realmente, sem maiores preocupações com questões mais formais, acadêmicas e tudo mais. É, então, só explicando para quem está nos assistindo, essa live é a segunda do projeto Antologia Virtual do Rio Grande do Norte. Esse projeto, na verdade, é um site que pretende reunir cerca de 70 obras potiguares em vídeos resenhas, que vão ser apresentados pelo jornalista e escritor Vicente Cerejo e traduzido em Libras. Né? Então, a ideia é que os iniciantes, as pessoas que desejam começar a estudar um pouco mais, ou começar a descobrir um pouco mais sobre a literatura do Rio Grande do Norte, possa ter ali uma antologia, uma espécie de seleção, né? Onde elas vão começar a conhecer qual a relação de, por exemplo, de Cascudo com Mário, qual a relação de Oswaldo Lamartine com Hélio Galvão, enfim, e aí por aí a gente vai desfiando nas principais obras. A intenção é, é que a gente possa também ajudar a quebrar essa barreira de comunicação entre a comunidade surda e o acesso, né, à literatura e o acesso à cultura. Esse projeto ele é patrocinado pela Prefeitura do Natal através do programa de Djalma Maranhão. Vou até mostrar aqui a nossa plaquinha, né? E ele é patrocinado através da doação né, através, na verdade, dos impostos de ISS, no Imposto sobre Serviço. E aí nossos patrocinadores são o Colégio SEI e a Unimed Natal, certo? Então, eu vou passar aqui para. Gostaria também de mencionar que nós hoje temos uma participação especial de Ruth Regis, que é graduanda do Letras Libras da UFRN, né? E ela foi convidada hoje para nos auxiliar aqui na transmissão dessa live. Ela e o professor Joatan já se conhecem, né, dos estudos da UFRN, mas ela hoje vai estar aqui nos auxiliando. Eu peço assim já desculpa, não por ela, não se trata disso, mas é porque é a nossa primeira transmissão com o auxílio de uma tradução em Libras. Então, qualquer dificuldade a gente vai aperfeiçoando nas próximas lives. Eu vou passar então aqui para o professor Vicente Cerejo, que vai fazer as considerações iniciais dele. Olá, boa noite para todos. Boa noite, professor Joatan. Boa noite. Olha, eu tenho uma história até um pouco singular para contar em relação a esse livro. Eu fui entrevistar Cascudo, ele tinha recebido um prêmio pelo conjunto da obra. Eu
e Sanderson Negreiros era o chefe de reportagem do Diário, e eu me lembro que fui pautado para entrevistá-lo. Quando eu cheguei lá, ele conversando com o Cascudo, ele já estava com um processo de surdez avançado, ele acabou dizendo que havia recebido a notícia da editora Melhoramentos, que ia sair finalmente pela Melhoramentos a edição do História dos Nossos Gestos. Na verdade, o livro fica pronto no final de 76, chega a livrarias ali, começo de 77, e representa o último grande estudo de Cascudo. Eu acho que é o livro que encerra, né, os grandes estudos. A partir daí ele escrevia um ou outro artigo muito vagamente, mandava para o jornal publicava, mas já não. E disse na entrevista que encerrava ali com a História dos Nossos Gestos. E, na verdade, a História dos Nossos Gestos tem uma trajetória muito interessante do ponto de vista da vida literária, que é o que me interessa. Eu não tenho formação na área de literatura, fui professor 32 anos, mas de jornalismo, né? Minha disciplina era a técnica de redação, a linguagem jornalística em si mesma. Mas tem uma trajetória interessante, porque, na verdade, parece às pessoas que a primeira tentativa de trabalhar a linguagem gestual poderia ter sido de Veríssimo de Mello. É verdade, em 1960, ele publica uma separata pela Edições Cactus, que era uma revista, que só circularam 3 números aqui em Natal, em 58, 59, quando era secretário, o então deputado, depois deputado Grimaldo Ribeiro, e a Cactus patrocina essa plaqueta, essa separata, que ele deu o título de Gestos Populares. Mas, na verdade, essa visão pioneira é de Cascudo, numa ata de urna de 47, acho que outubro de 47, quando Cascudo escreve exatamente no Diário Natal. Foi a fase em que a República não estava circulando, que era onde ele publicava a coluna ata de urna, e ele vai publicar, por convite de Assis Chateaubriand, passa a publicar no Diário. E lá ele publica Estudo dos Gestos, ou de Gestos, né? E é nesse pequeno artigo da ata de urna, ele deixa o rastro dos parâmetros, né, que ele já vinha certamente mapeando. Na verdade, Cascudo, como você sabe, era um grande leitor de Vasconcelos Leite, um grande folclorista, um etnógrafo português, e Cascudo, como grande leitor, viu em 48, em 38, um artigo dele sobre a comunicação gestual. E Cascudo, então, acho que fica com essa ideia na cabeça e termina indo trabalhar bem depois da plaqueta de Veríssimo e num formato completamente diferente de Veríssimo. Veríssimo faz uma tentativa de um corte ensaístico, né? Ele tenta erguer com o nome de gestos populares, não uma comunicação gestual, ele não fixa esse tipo de... Ele não teoriza em cima de uma possível comunicação gestual, mas fixa alguns pontos que foram, de certa maneira, e de todo modo, importantes. Portanto, essa semente é Cascudo é seminal em 47, Veríssimo tenta erguer um corte ensaístico com a visão dos gestos populares como forças comunicativas, né, como gestos comunicativos, e Cascudo vai deixar para o fim da obra dele a realização do livro. Na verdade, Cascudo não põe isso na capa, mas põe na folha de rosto, que é um estudo sobre mímica. E a grande reflexão que eu acho, se a gente tiver que trabalhar naquele espaço da dúvida, que é muito instigante e muito interessante, é exatamente isso aí. Eu acho que você está muito melhor aparelhado do que eu, essa questão entre a mímica, na visão de Cascudo, e a comunicação gestual propriamente dita. Ou seja, Cascudo admite que o gesto é anterior à palavra, mas Cascudo não separa o gesto da palavra, não. Ele faz um livro em verbetes, né? Que estudiosos chamam de verbetes icônicos, ele pega cada gesto daquele e vai fazendo sobre cada gesto um verbete, inclusive de forma confessional e coloquial, muitas vezes, contando exemplo de empregadas domésticas, de vizinhos, de meninos que passam pela rua, de brigas, de xingamentos, de elogios, né? E vai criando esses verbetes, até eu acho que, apesar de ser um grande leitor, um leitor erudito, eu acho que ele já estava ali criando um método mais fácil de tocar o projeto do livro, porque ele não teoriza, na verdade. Ele nem chega a teorizar no prefácio, embora o prefácio seja muito interessante, que ele coloca como né, como o texto 1 do livro é o prefácio dele. E ele vai exatamente mostrar, cita Vigílio,
é, né? Ele dá todo aquele arcabouço do gesto ao longo do tempo, naquele corte de 20 séculos e tal. Enfim, eu acho que é uma contribuição muito interessante. O livro teve grande repercussão na época, até pela singularidade. Hoje está em 3 edições, houve uma edição em Itatiaia, entrou na coedição da Itatiaia com a USP, a Universidade de São Paulo, o que foi uma forma de consagração, né? A USP editou vários livros de Cascudo, e depois agora na Global, que não registra bem o livro, quando diz primeira edição global, mas não dá na ficha catalográfica as informações das 2 edições anteriores. E há uma coisa muito interessante na bibliografia do Rio Grande do Norte, que eu não sei se vocês, jovens demais, conhecem, que é o livro de uma natalense, Eudenise de Albuquerque Limeira, um livro chamado A Comunicação Gestual. Ela é professora no Rio, foi fazer mestrado, e o tema do mestrado dela é exatamente comunicação gestual, em que ela cita Cascudo, mas como é da mesma época, ela ainda não tinha diante dela história dos nossos gestos. Ela vai ao verbete de Cascudo no dicionário do folclore brasileiro, que é aí da primeira metade da década de 50, né? A primeira edição MEC, ela vai consultar só a terceira edição, que é uma edição já ampliada e é a edição definitiva. Depois da terceira edição ele não volta a mexer no texto. E ela exatamente estuda mas estuda do ponto de vista da semiótica, né? Que na época estava muito em voga. Né? Nos anos 70, quem não estudava semiótica na comunicação ficava como eu fiquei, no segundo plano. Né? Nós não éramos semióticos, nós não compreendíamos a semiótica. Éramos jornalistas convencionais e professores de texto de redação, na verdade. Então, eu acho que é isso. Só depois, eu acho que 85, é que vai sair o Comunicação Não Verbal, com uma expressão que era muito pouco, dois autores, que eles chamam de gestualidade, a gestualidade brasileira. O que é um negócio também discutível, como você sabe. Os gestos são brasileiros, são locais, como diria Chaplin, a vida é um assunto local, mas há gestos universais, e universalmente feitos e compreendidos. Mas ele cria a gestualidade brasileira, que é Mônica Hector e o Aloysio Trinta. Eles têm um capítulo dedicado a essa visão pioneira de Cascudo, através do gesto propriamente dito, sem caminhar. Cascudo não chegou à semiótica, ele não teve essa percepção. Mas, no fim, ele tem esse olhar, de qualquer maneira, em cada verbete que ele vai erguendo ao longo do livro. Né? São mais de 100 verbetes, e um livro muito interessante. E eu acho que esse livro de Hector acho assim, a primeira consagração nacional dessa visão pioneira de Cascudo. É um livro editado pela Vozes, na época muito adotado nos cursos de comunicação, principalmente na área das cadeiras teóricas. Eu acho que a contribuição de Cascudo é essa, né? Numa visão panorâmica, que depois a gente pode detalhar se for. E não podemos esquecer que houve uma contribuição internacional muito importante, embora não tenha visto nada do Brasil, do professor Jean Galard, que editou o livro originalmente na França. Ele foi professor da área de etnografia e antropologia da USP. Quando ele volta à França, ele faz o livro A Beleza do Gesto, e ergue, primeiro livro a chegar traduzido no Brasil, sobre a estética do gesto, já num aprofundamento muito mais erudito do que até então constava na bibliografia brasileira. Nós sabemos, e você sabe, que no fim, tudo isso começa com o corpo fala de Pierre Weil, ou Pierre Weil, como se dizia. Né? Todo mundo tinha o corpo fala, né? Que não é uma questão de comunicação gestual, e ao mesmo tempo na medida em que tem força de expressão, e era meio quase autoajuda, né? Aquela coisa de você estar nervoso, ele explicava para as pessoas quando você estava nervoso, estava inseguro, estava alegre, estava triste. Na comunicação, o corpo fala nesse sentido, o Pierre Weil, que foi muito, muito. Olha, a Vozes vendeu mais de. Nos anos 70, entre 70 e 80, mais para 80, ela vendeu mais de 15 edições desse livro. Tal foi o seu sucesso editorial. Era mais ou menos isso para começar. Bacana, Vicente. Muito obrigado. Obrigado ao projeto pela oportunidade de estar nessa conversa hoje. Para mim é sempre importante debater esse tema
sobretudo trazer duas coisas que fazem parte da minha realidade como profissional, que é o trabalho com a língua de sinais, com a literatura em língua de sinais, e o trabalho no âmbito da pós-graduação com Câmara Cascuda. Então, hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, eu acho que eu tenho a oportunidade de conjugar isso e tentar, de fato, buscar uma aproximação. Então, agradeço o projeto, eu acho que é uma iniciativa muito bacana. A comunidade surda do Rio Grande do Norte, de certa forma, anseia por esse tipo de acessibilidade que leve a literatura por meio da língua de sinais ao âmbito da comunidade. Então, é louvável o projeto. Muito obrigado a Silvia pelo convite. Obrigado a Ruth aqui nessa noite pela interpretação. O meu sinal para a comunidade surda que ainda não me conhece, está participando da live, é esse aqui, certo? É o meu sinal pessoal, que me identifica dentro das línguas de sinais. Não por acaso, acho que pela minha franja ou pelo hábito que eu tenho, fui batizado dessa forma logo quando iniciei os estudos da língua de sinais, ainda em 2010. E essa provocação ao estudo das línguas de sinais veio no momento em que eu estava me graduando em letras espanhol pelo IFRN, e eu fui fazer o meu estágio de docência no Anísio Teixeira, que no Rio Grande do Norte é um polo que recebe surdos, para ter uma estrutura, digamos assim, mais adequada para receber, embora ainda não seja o que se espera, sobretudo na expectativa da comunidade surda. Mas é um polo que recebe alunos surdos, onde a gente vê os pares surdos dialogando. E eu cheguei na sala de aula de língua espanhola e eram 5 alunos surdos, que, de certo modo, não participavam, não interagiam na aula. Então, foi dali que surgiu a necessidade de eu pensar na aprendizagem da língua de sinais brasileira. Então, eu comecei um curso a partir dali e acabou que o meu trabalho de conclusão de curso, naquele momento, foi voltado para as experiências dos surdos com o ensino de língua estrangeira no ensino médio. Então, foi o grande primeiro passo que eu dei ali no âmbito da comunidade surda. E, a partir daí, eu fui desenvolvendo, me especializei em Libras e cheguei na oportunidade de fazer o mestrado, que tem a ver com outra motivação, embora parta do curso de língua espanhola também. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de graduação na Colômbia, e nesse estágio eu estudei 6 meses em uma universidade da Colômbia, na Universidade do Cauca, onde eu estudei a disciplina de introdução à literatura hispano-americana. E nessa disciplina, pela oportunidade de estudar, eu conheci a obra de Rubem Dario. Quando eu voltei para o Brasil e retomei os estudos, já no curso de Letras Português, eu também iniciei a especialização em literatura do Rio Grande do Norte. A primeira que foi oferecida pelo Núcleo Câmara Cascudo. E aí, nessa oportunidade, eu conheci o livro Joio. E no livro Joio, um dos capítulos, que é o Argentino Intelectual, citava Rubem Dario, que é um autor nicaragüense. Esse mesmo autor que eu tive a oportunidade de conhecer nos estudos na Colômbia. Então, foi a minha motivação para chegar até Cascudo, foi isso. Conhecer Joio, como leitura de uma disciplina, modernismo no Rio Grande do Norte, e perceber que, de algum modo, pelo entendimento que o ensaio projetava, ele tinha compreensão do movimento de renovação das letras hispano-americanas. Então, esse foi o momento, assim, a descoberta, o olhar científico principal que motivou a minha pesquisa sobre Cascudo. Então, desde 2016, de 2013, na verdade, como o trabalho final da especialização, que eu venho pesquisando sobre a relação de Cascudo com os hispano-americanos, em especial com os argentinos. Então, daí, em 2016, eu defendi a dissertação Câmara Cascudo e a Argentina Intelectual, que faz referência direta ao capítulo de Joio, um joio na seara latino-americana. E aí eu tento mais ou menos recuperar o itinerário intelectual de Cascudo de contato com a intelectualidade argentina. Agora, no doutorado, eu trabalho especificamente com as transferências culturais entre ele e um etnólogo alemão chamado Robert Lehmann-Nietzsche, que trabalhou durante 30 anos também na Argentina e desenvolveu uma obra muito importante para a Hispano-América sobre o folclore e sobre a payada. A payada, e Cascudo recupera bem a payada de contraponto no livro Vaqueiros e Cantadores.
né, onde ele faz uma aproximação entre a cantoria sertaneja e a paiada de contraponto, que foi muito trabalhada por Lermanite. Então, é mais ou menos a minha história dentro da pesquisa de Câmara Cascudo e da comunidade surda. Tá? E História dos Nossos Gestos foi um livro que eu conheci a partir das leituras que fiz e que ando fazendo sobre Câmara Cascudo. Então, também não foi por acaso e por coincidência que eu cheguei ao livro, né? E mais ou menos tento fazer também, quando posso, uma associação entre o que ele trabalhou no livro e as línguas de sinais, né? Muito importante a gente começar por uma questão básica que movimenta e mobiliza muitas discussões e até polêmicas no âmbito da comunidade surda no Brasil. No Brasil, o Libras, a sigla é Língua Brasileira de Sinais. Diferente de Portugal, que em Portugal é língua gestual portuguesa. Então, no Brasil, a palavra sinais, na sigla, é um uso que, de certo modo, tenta também afastar as representações pejorativas que o gesto pode trazer ao âmbito da língua, né? Então, por muito tempo, a língua de sinais, de certo modo, nos discursos pejorativos, o gesto, equivocadamente, o gesto foi associado à língua de sinais como forma de desprestígio mesmo da língua. Não significa que o gesto não tenha sua importância, óbvio que tem, esse livro de Cascudo traz essa importância, mas, querendo ou não, a palavra sinal, ela traz essa força ideológica que afasta, de certo modo, o status da língua de sinais da questão do gesto e da mímica. Né? Então, a gente discute muito isso no âmbito da comunidade surda brasileira. Olha, a língua de sinais não é gesto. A língua de sinais é uma língua de sinais. Admite um status linguístico, tem gramática própria, tem sua sintaxe, é dicionarizada, tem uma comunidade linguística em torno dela, que constrói a língua dinamicamente. Então, o gesto é uma coisa, não, como o Cascudo fala, não é reiteração retórica, né? Não há retórica no gesto, e a língua de sinais, os sinais em relação ao gesto são códigos, né? São signos linguísticos, né? Dentro de um código que é a língua de sinais brasileira. Então, existe essa polêmica, e às vezes é escorregadio para a gente que trabalha também na área tratar de gesto e de sinal, porque existe uma tensão que tenta, de certo modo, afastar a ideia de que a língua de sinais é gesto, né? E eu acho que o livro de Cascudo se torna particularmente importante por isso, porque ele esclarece muito bem o que é gesto, né? A gente tem que entender, pela anacronia da situação também, que é um livro que foi publicado na década de 70, né? E tem que entender como também estava a língua de sinais naquele momento no Brasil. Uma grande questão e uma curiosidade que me levou, de fato, a ler o livro, a me interessar mais pelo livro, foi o alfabeto manual da língua francesa de sinais. E essa é a versão da Itatiaia, né? E ele publica logo na primeira parte do livro, após o curso. Desde a primeira edição ele faz constar. Desde a primeira edição. Então, é assim, é a abertura do livro, praticamente, ele coloca o alfabeto da língua francesa de sinais. Então, a partir daqui, a gente já pode discutir algumas questões sobre a língua brasileira de sinais. Por que da língua francesa de sinais? Imagino eu, né? A partir do que conheço sobre a história das línguas de sinais brasileiras. A língua brasileira de sinais tem influência direta da língua francesa de sinais. Por quê? Lepé, que aqui ele faz a referência ao alfabeto dos surdos mudos do Abade Lepé, né? 1788. Essa referência a Lepé, na verdade, pode ter sido em função pode ter sido do fato, advindo do fato, dos estudos de Lepé e da influência de Lepé já circular no Brasil na época em que o livro foi publicado. Na verdade, um dos discípulos de Lepé, Rouet, que foi aluno de Lepé, um aluno surdo de Lepé, e depois se tornou estudioso das línguas de sinais, um educador das línguas de sinais na França. Ele foi convidado, ainda no Segundo Império, por Dom Pedro II, para fundar o Instituto Educacional de Surdos Mudos do Brasil. Né? Deixa eu só conferir aqui a data disso, foi em 1857.
100 anos depois do alfabeto de Lepê. Né? Então, Dom Pedro II convida Rouet, que era um dos discípulos de Lepê, para criar um instituto aqui no Brasil. Só lembrando que, naquela época, se utilizava a terminologia surdos-mudos. Hoje é uma terminologia que não se usa mais. Né? É um equívoco clínico, né, dizer que um surdo é mudo, e, ao mesmo tempo, se tornou um termo pejorativo. Né? Muitos surdos, a maioria não se identificam de forma alguma com esse termo mudo, né? Visto que um surdo ele tem a capacidade de falar, se submetido a terapias, a um processo onde ele possa praticar a fala, ele tem total aptidão ao desenvolvimento disso. Então, é um termo que na atualidade não se utiliza mais. Mas, na época, um instituto, né, em 1857, foi fundado como Instituto Nacional de Surdos Mudos. Né? Então, daí veio para o Brasil uma estrutura linguística, né, que já estava em andamento há quase 100 anos na França, e no Rio de Janeiro se instala esse instituto. E aí a história brasileira, a história da comunidade surda brasileira, começa mais ou menos a ser narrada a partir desse fato, né? Ainda no século XIX. E de lá para cá, o Instituto existe ainda no Rio, funciona na mesma sede, que inclusive é lindíssimo, um lugar muito bacana, um lugar forte de aprendizagem, militância, política da comunidade surda. Por meio do INES, a gente tem conquistado também várias pautas, várias bandeiras a gente tem levantado e conquistado a partir do esforço dessa instituição. E o alfabeto de Lepê que Cascudo registra no livro, certamente foi a primeira vez, eu não posso arriscar isso porque eu não li toda a bibliografia do Rio Grande do Norte, todo o registro que se fez aqui durante esse tempo, mas talvez tenha sido a primeira vez que no Rio Grande do Norte a gente registra num livro impresso, um alfabeto manual. Então, só a partir dessa exposição do alfabeto no livro, a obra já se torna importante para a comunidade surda rio-grandense, né? Talvez pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, o alfabeto manual aparecer registrado no plano bibliográfico. Né? E não só isso. Além da reflexão que ele traz em torno do gesto, e aqui eu falo de forma técnica mesmo, é uma reflexão que colabora com a nossa forma de descrever o gesto por meio da escrita. É um trabalho de erudição linguística muito importante para a gente aprender ou absorver essa capacidade de descrever o gesto pela escrita. Para mim, o trabalho fica muito evidente nesse sentido, quando ele, por exemplo, vai descrever o gesto, um gesto que se faz com a mão em bico, abrindo em flor, enfim, tudo que ele faz em torno da anatomia da mão e do gesto é muito importante para a gente que trabalha com a língua de sinais, do ponto de vista da descrição do gesto. E além do alfabeto de Lepê que ele registra, há um outro registro muito importante. Esse talvez seja o mais importante do ponto de vista do intelectual polifônico que Cascudo era. Porque logo na introdução do segundo texto, né, que é Gestos, diz o seguinte, me permitam ler aqui esse trecho. Ele diz o seguinte: além do ato instintivo, inconsciente, automático, puramente reflexo, evitação do sentimento doloroso, existe a infindável série dos gestos intencionais, expressando o pensamento pela mímica, convencionada através do tempo. Essa sign language, aí ele vai citar a língua norte-americana de sinais, a língua alemã de sinais, a língua francesa de sinais e a língua italiana de sinais. Né? E nisso ele diz, tem merecido, essas línguas, ou esses ensaios, esses estudos, têm merecido ensaios de penetração psicológica, indicando a importância capital como índices de desenvolvimento mental. Então, só o fato dele fazer essa referência aqui, e dessas línguas, na época, na década de 70, já serem mais consolidadas, como a língua estadunidense de sinais, a francesa, a italiana, já mostram um conhecimento muito amplo de Cascudo sobre o universo das línguas de sinais. O livro ele faz ao longo dos anos 60. Veja que a data ele fecha o prefácio em 73. Quer dizer, ele fazia livros simultaneamente. E acho que esse foi o último que ele conseguiu fechar
dar o ponto final. Mas eu acho que a grande contribuição de Cascudo, é isso que eu queria ouvir sua opinião, eu acho que é em contaminar a linguagem de sinais do que há de mais humano, do que há de mais parecido com a alma humana, com o sentimento humano. Ele não esteriliza, ele não trata de passar a água sanitária. Não, eu acho que ele focaliza o gesto e a linguagem gestual com as suas contaminações naturais da própria vida. Eu acho que essa é uma contribuição, na minha visão, muito importante, porque ali as recorrências, os vícios de linguagem, o lado pejorativo, o lado lascivo, o lado agressivo, o lado defensivo, o amoroso ou não amoroso, Cascudo eu acho que consegue levar, né, o sentido da alma humana na formulação dos verbetes que formam o corpo do livro. Com certeza é uma enciclopédia o material. São 333 gestos catalogados. Isso é muito importante do ponto de vista etimológico. Todo o percurso que ele entra no gesto e vai descrevendo parte desse percurso de surgimento, de transformação, de metamorfose que a sociedade brasileira traz. Porque é uma influência, há uma tensão entre muitas influências que gera também o gesto brasileiro, né? Desde as matrizes que constituíram a gente como sociedade e as influências que foram se dando ao longo do tempo também. Tem uma coisa que é muito bacana em relação à comunidade surda que a gente pode recuperar a partir desse esforço que ele fez de catalogação. Só o esforço de catalogação já é uma grande importância, né? É uma dicionarização do gesto, isso é muito importante. E o caráter filológico. Eu acho que ele aceita novas expressões, ele consegue fecundar a palavra, aceitar a fecundação da palavra de novos sentidos, de sentidos pejorativos ou não, calorosos ou não, mas essa fecundação que ele aceita, ele termina trazendo o jogo de ritmo e de metáfora para dentro da linguagem, que é mais do que a língua, não é? Ela reflete muito mais o sentimento do brasileiro do que a língua estática em si mesma. E ele alça também o gesto a um outro plano, né? Talvez a um plano que talvez nem na atualidade seja compreendido, da importância que ele tem dentro da comunicação, né? E da importância que ele tem como essa provocação ao exercício da palavra, como ele diz, em algum momento do ensaio introdutório, né? Tem uma coisa que se torna particularmente importante para a comunidade surda, que na verdade é importante para todos nós, mas eu acho que na comunidade surda, para os surdos, sobretudo, se torna muito interessante pensar, que é o seguinte: todos nós utilizamos gestos desde a infância, né? Como ele mesmo citando no material. O gesto é anterior à palavra. Está na introdução dele, né? O gesto é anterior à palavra. Desde a idade mais tenra, que ele descreve lá como o primeiro gesto, que é o gesto de agarrar, a gente desenvolve isso como potencialidade motora, né? Então, isso é do ouvinte, isso é da pessoa surda também. Mas para o surdo, isso tem uma questão muito delicada. Apesar da tensão e da polêmica que existe entre gesto e sinal, como essa tentativa de desvincular a língua de sinais de uma linguagem expressada pelo gesto, há uma importância do gesto muito forte para os surdos, pela seguinte razão: a maioria dos surdos brasileiros, mas a grande maioria mesmo, ela é filha de pais ouvintes. Então, ela nasce no seio de famílias ouvintes, que geralmente, e quase sempre, não sabem a língua de sinais. Então, essa criança, ela não é, ela pelo canal natural dela, que é a visão, não tem acesso à língua de sinais nos primeiros momentos, né, de escolarização, de contato com a mãe, com o pai, né? E o gesto, nesse momento, se torna particularmente importante para ele, porque há uma potencialização. Esses dias eu estava, a partir do convite, recuperando um trecho de algo que eu escrevi sobre essa questão, que é o seguinte: o gesto existe como única possibilidade de comunicação para muitos surdos sem contato com a língua de sinais. O surdo, na ausência da língua de sinais, liberta e exterioriza o pensamento pela imagem gesticulada. Nesses casos, o gesto é elevado a alto grau de expressão e necessidade, porque o dizer
se torna, com frequência, uma urgência e uma agonia. Então, para muitos surdos, sem contato com a língua de sinais, sobretudo na fase da infância e da adolescência, a maioria só vai ter contato com a língua de sinais a partir de 13, 14, 15 anos de idade, sobrevivem no plano da comunicação pelo gesto. Né? Se expressam, na verdade, pela força do gesto. Então, para a gente que é ouvinte, se torna importante, para o surdo se torna ainda mais essencial, por causa da urgência e da necessidade de se expressar. Então, isso é importante para a gente levantar esse questionamento de forma pública mesmo. Né? Muitas crianças surdas hoje no Rio Grande do Norte, por exemplo, não têm acesso à língua de sinais. Né? E daí a importância da gente entender essa diferença que a partir do livro a gente consegue filtrar muito bem. Existem os gestos, mas os gestos não dão conta de suprir essa necessidade de comunicação que precisa da língua, né? Precisa desse código linguístico. Né? É importante, particularmente importante para a gente, né? E para o surdo também. Mas você acha que os sinais dão conta? Em que sentido? Os sinais da letra? Sim, veja bem. A leitura é fácil, que você passa a metáfora, passa os diversos ângulos, que a gente chama de polissemia em torno da palavra, os vários sentidos que ela possa ter. Mas na linguagem de gestos, como é que isso se move? Esse jogo de polissêmico e metafórico ao mesmo tempo. Se eu vou fazer um discurso literário, ou se eu vou ler um texto, transmitir um texto literário, no jogo polissêmico, no jogo metafórico, no jogo de ritmo, de vários sentidos, e os sinais dão conta dessa tarefa? Sim, com certeza. No mesmo plano que as línguas orais, as línguas de modalidade, no caso da língua de sinais, ela é uma língua de modalidade visuoespacial, né, ou visual-motora. Né? No caso da língua portuguesa, é uma língua oral-auditiva. Né? Então, a modalidade distancia, mas a capacidade de abstração é igual. É igual. Né? Eu vou responder. Em Braille, eu sei que a tensão da leitura do jogo metafórico do Grande Sertão Veredas é mantido. Mas nos sinais também? Com certeza, com certeza. Claro que a gente tem que pensar a partir de uma transformação que se dá entre dois planos de modalidade. Então, por exemplo, se a gente pensar em Sertão Veredas traduzido para Libras, a metáfora ela ganha uma ressemantização. Mas eu acho que essa ressemantização, essa ressignificação, se dá de uma língua para outra, seja ela de modalidade igual ou não. Se a gente for traduzir, fazer a leitura de Sertão Veredas em francês, também existe um processo de ressignificação da obra. Né? A partir de uma outra língua que, por si só, traz um outro universo cultural. Né? Traz uma outra metáfora a partir do signo. Né? Com a língua de sinais é a mesma coisa. O que a gente não pode achar é que ela vai traduzir a metáfora como ela é na língua portuguesa. No processo de tradução, né, que a gente pode ver a partir de perdas e ganhos, eu prefiro entender a partir de ressemantização. Ela ganha um outro olhar artístico, estético, né, que permite a compreensão. Né? Em algum momento ela aproxima, as metáforas se aproximam, e em alguns momentos a metáfora se distancia. Que, por exemplo, na tese de Galard, ele acha que a beleza do gesto é fundamental na comunicação. Há uma estética do gesto que reforça, que dá tensão, né? Que estabelece firmemente a comunicação entre dois polos ou mais de dois. E essa estética do gesto é que define o ensaio, o grande ensaio dele. Foi traduzido pela própria USP, publicado pela USP. Assim, no sentido de que o gesto tem algo mais de humanidade, né? Tá mais próximo de nós, né? Sejamos surdos ou não. Entre um surdo e um não surdo, o gesto é intenso, o gesto é absoluto, né? Ele é uma estrutura, ele é quase que uma força superestrutural a nos unir, a tornar a comunicação possível, inclusive com os conteúdos de ira, de amor, de emoção, de desprezo, né? De todos esses mecanismos, que são indispensáveis no texto literário, na construção do texto literário. Professor, eu não estou aparecendo em tela, mas eu queria fazer uma pergunta bem para
para um leigo, para a pessoa que está nos assistindo e possa, de repente, pensar assim, mas se o surdo enxerga e ele lê, onde é que está essa grande lacuna entre a pessoa que enxerga e lê, portanto, literatura, a pessoa está lendo, né? E o gap, essa lacuna entre o estar podendo ler, mas ser uma pessoa que não ouve, né? Ou seja, acho que a maior questão é justamente assim, como é que se traduz, como é que se traduzem os sons e certas percepções, principalmente no campo literário, principalmente no campo, digamos assim, mais lírico, né, onde se fala, onde certas expressões, figuras de linguagens, onomatopeias, sons da natureza, como é que isso chega, né? A importância dessa tradução talvez se dê muito aí nesse âmbito. Certo. Vamos imaginar o seguinte, em relação ao gesto, que é de onde a gente está partindo do livro de Picasso. O gesto ele está aqui no meio. Aqui está a língua portuguesa, aqui está a língua de sinais. O gesto, como Cascudo diz, da mesma forma que ele é um exercício à provocação ao uso da palavra oral, sim, ele é um exercício da provocação ao uso da sinalização. Se torna igualmente importante para as duas línguas. Né? Para a língua de sinais, de forma específica, ele age de forma mais articulada, porque é um gesto motor que se realiza pela força motora do corpo, né? Assim como a língua de sinais. Então, há um entrelaçamento maior pelo desenvolvimento motor e pela percepção do visual que a gente tem do gesto, certo? Com relação às lacunas, em relação ao surdo que lê a língua portuguesa, que lê a língua de sinais, ela é muito complexa essa questão, porque ela se dá em muitos âmbitos. Então, por exemplo, o surdo ele não poderia ler a obra em língua portuguesa? Pode. Da mesma forma que a gente pode ler em língua de sinais também, basta aprender, né? Mas acontece que, por exemplo, se a gente for pensar numa lacuna, a gente já pensou numa lacuna aqui do ponto de vista familiar, que surdos brasileiros, grande maioria, nascem em seio de famílias ouvintes, por exemplo. Né? Então, ele tem uma lacuna linguística aí que gera barreiras. Né? Há uma outra lacuna que a gente pode pensar que trava certos acessos à literatura escrita ou até mesmo à literatura em língua de sinais, é a escolarização desses sujeitos. Né? A gente ainda não tem uma estrutura educacional que permita ao aluno surdo se desenvolver nem na língua de sinais, nem na língua portuguesa. A gente está distante ainda disso. De promover uma alfabetização, de promover um letramento onde o aluno ele possa se desenvolver dentro das suas habilidades e competência natural para lidar com a língua de sinais. A gente não tem isso ainda na estrutura escolar. Né? Então, as lacunas são tantas que fazem a gente chegar no tema da literatura e questionar isso. Por que o surdo não tem contato com a literatura muitas vezes? Né? Não contato com a literatura escrita, mas o contato também, às vezes, não se dá com a própria literatura em língua de sinais. E, aproveitando a oportunidade, existe uma literatura que é produzida e criada na própria língua de sinais. Né? Cadê essa literatura? Ela faz parte do currículo escolar? Né? Os alunos que são ouvintes estão estudando a língua de sinais, estão estudando a literatura surda também. Então, cabe muitas coisas nessas lacunas, como noção de alteridade, né? De altruísmo, né? Coisa que a gente ainda está se organizando como sociedade para tentar promover. É por isso que esse debate é importante e é urgente. Né? Mas, Otávio, me tire uma dúvida. A língua de sinais, ela não tem uma rigidez? Em que sentido de rigidez? Gramatical? Gramatical. Sim, com certeza. Há a gramática das línguas de sinais. Existe uma gramática da língua brasileira. Do ponto de vista oral, para um professor dar uma aula sobre a estética romântica, sobre a estética modernista, sobre qualquer questão estética, a língua de sinais resolve o problema? Olha só, essa pergunta é interessante porque quando eu fui professor substituto, a aula do meu concurso foi Modernismo Brasileiro e Vanguardas Europeias. E eu tive que dar essa aula em 1 hora. O famoso livro de Gilberto Mendonça Teller, né? Era o tema da aula, era Modernismo Brasileiro e Vanguardas Europeias. E eu tive 1 hora para tentar trabalhar esse conteúdo em Libras e é absolutamente possível.
É claro que isso envolve também a minha competência linguística dentro das línguas de sinais, com as minhas limitações ainda, e envolve também um amadurecimento da língua. Toda língua passa por esse amadurecimento, né? E eu acho que é até irrelevante a gente pensar, a gente às vezes chocar as realidades da língua portuguesa. Não é irrelevante, é injusto quando a gente às vezes pensa nessa perspectiva, e é uma coisa que eu penso sempre, né? Na maturidade, por exemplo, da língua portuguesa, né? De como ela surgiu, de quando ela surgiu, do grupo em torno da língua portuguesa que amadurece essa língua com o passar do tempo. A mesma coisa acontece com a língua de sinais. Existe uma comunidade que também amadurece a língua usando a língua de sinais, né? Mas, claro, que a língua de sinais ela tem uma história muito mais recente do que a língua portuguesa, por exemplo. É claro que a gente vai encontrar A esbarrar. linguagem de sinais não é uma linguagem de cultura, não é? Você não acha que ela é mais uma linguagem técnica do que... Porque o português é uma língua de cultura. E movida por forças da oralidade. Você veja que a oralidade tem força de dicionarização. Se você for no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, que pela Constituição é guardiã da língua, ela dicionarizou Xerox, ela dicionarizou imexível. Por quê? Aí eu perguntei isso ao próprio Bechara, numa visita que fiz a ele na academia. E aí foi a explicação que ele me deu. Ele disse, há uma mudança do olhar do gramático sobre a língua, do olhar do filólogo sobre a língua. A Uhum. plasticidade da língua não agradou, não era uma tarefa dos gramáticos. Eles não tinham essa percepção. A oralidade, embora tivesse estudos no Brasil, desde Capistrano de Abreu, todo o movimento folclorista, desde 22, naquele processo de nacionalização da cultura brasileira, eles não tinham essa visão, embora usassem, os escritores usassem. Só quando os linguistas entram em cena, e os filólogos, é que libertam a rigidez que aprisionava a língua no sentido do léxico rígido, né? Não está, no dicionário, não está no mundo. Não. Hoje, se estiver na boca do povo, Uhum. está no mundo. Tanto que Cascudo diz no prefácio, o povo aprovou. Ou seja, aquilo que o povo aprova está legitimado. E existem essas mesmas convenções linguísticas no âmbito da língua de sinais. Os mesmos entraves, as mesmas É uma informação para polêmicas, mim interessante, nova. a mesma rigidez, e a mesma normatividade. E o mesmo movimento, às vezes, de contraposição a essa normatividade. Existe tudo isso no plano popular, no plano erudito, no plano das gírias. Eu participo de vários congressos internacionais em língua de sinais, né? Então, como eu estava falando, a minha aula de concurso foi sobre modernismo brasileiro e vanguardas europeias. Eu dou aula de literatura portuguesa, dou aula de literatura brasileira, dou aula de literatura surda em língua de sinais, né? Então, essas mesmas questões pelas quais a língua portuguesa passa, essas mesmas convenções, né, de reformas ortográficas, dicionarização, um processo também de dicionarizar novamente a língua, de atualizar a dicionarização, tudo isso a língua de sinais passa, mas dentro de um movimento que é mais recente, né? Então, a língua de sinais ela passou por vários movimentos, inclusive de proibição, Agora né? eu faço uma pergunta a você de frente. Você teria essa mesma riqueza que você está tendo de informações e de imagens, se você estivesse na linguagem, na língua de sinais? Você acha que teria? Se eu permanecer no plano da comparação entre o português e a Libras, eu acho que eu vou empobrecer o português e a Libras. Entendeu? Então, não é que eu tenha a mesma riqueza, eu tenho outra riqueza de comunicação nas línguas de sinais. É isso. Então, quando eu estou dando aula de literatura brasileira em língua portuguesa, ela tem uma riqueza. Quando eu estou dando aula de literatura brasileira em Libras, ela tem outra riqueza. Nem menor, nem maior, nem pior, nem melhor. É uma Sim. outra forma de expressão e a literatura, ela se acomoda nos liames de cada língua. Né? Na didatização, estou falando do ponto de vista de quem está ensinando uma literatura. Mas é claro que a gente tem que entender que o movimento de levar, por exemplo, uma literatura brasileira que advém de um contexto das línguas orais e está escrita para um contexto de língua de sinais, existe um processo aí, como eu falei, de ressemantização
tá entendendo, dessa literatura para que a gente discuta ela em língua de sinais. Então, eu como professor de literatura brasileira escrita, né, passo por um processo constante de tradução, por exemplo, na minha sala de aula, né, de levar essa obra numa perspectiva de outra língua. E não é uma outra língua como o francês ou como o espanhol. É uma outra língua numa modalidade diferente, que é a língua de sinais, de modalidade visual motora. Então, é mais ou menos isso que eu sinto como professor. Isso é uma angústia que me dava no início do trabalho com a literatura em língua de sinais. Mas hoje não, eu percebo que são duas dimensões, na verdade. Duas dimensões que se enriquecem dentro delas mesmas. Não é que em língua portuguesa... É claro que, por exemplo, falando de literatura surda em língua de sinais, a amplitude da situação é maior mesmo, de fato. E falando de literatura escrita brasileira em língua portuguesa, também eu vou ter essa mesma sensação, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui no debate para você, falando de um poema que é feito absolutamente em língua de sinais, a gente teria... Está entendendo que um processo... Não é exatamente conseguir ou não conseguir, é um contexto muito complexo que envolve você um deslocamento de línguas e uma tensão entre línguas muito fortes. Sim. Então, quando eu estou trabalhando literatura brasileira em sala de aula com meus alunos, eu estou trabalhando com duas línguas, né? É diferente quando eu dou aula de literatura surda, que eu trago um poema em língua de sinais, que eu trago uma narrativa em língua de sinais, uma ficção em língua de sinais, as potencialidades da aula ali são outras. Ok. Não sei se deu para compreender, mas é mais ou menos a sensação que eu tenho como professor. Professor, tem um espectador pedindo para falar um pouco, a gente já está no finalzinho, sobre os classificadores. E temos também o professor Marco Aurélio, que fez nossa live passada, perguntando assim, até que ponto o leitor visual absorve a emoção estética e se comparando à mesma transposição dos leitores das falas. É mais ou menos isso que a gente já vinha falando, né? Isso, eu acho que essa segunda questão é isso, é a gente parar para a gente se distanciar da noção de compensação, né? Porque quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente está tentando compensar uma coisa ou outra, né? E geralmente a língua de sinais fica nessa percepção em desvantagem, e buscar entender como as coisas acontecem nas duas esferas linguísticas, né? Ou na tensão entre elas, que é o que acontece comigo, por exemplo, quando eu estou numa sala de aula de literatura brasileira, dando aula em Libras, né? Então, é mais ou menos tentar se distanciar dessa percepção de compensação para entender que são universos ricos e diferentes. E que a percepção, e que a compreensão, e que o entendimento, né, se dá também de uma outra forma. Eu estou falando de um contexto em que minha aula não tem oralização, né? Eu não dou aula oralizando, como eu estou fazendo aqui na live. A minha aula é das 7 às 10 horas, absolutamente em língua de sinais, né? Discutindo várias temáticas dentro da literatura, inclusive teoria da literatura 1 para trabalhar a teoria do poema, teoria da literatura 2 para trabalhar com narrativa, literatura portuguesa, literatura brasileira, né? Então, há universos, existem universos perceptivos diferentes. Essa é a minha compreensão, né? E com relação à noção de classificadores, essa é uma noção muito importante na língua de sinais, que os classificadores, diferente de um sinal rígido, um sinal, por exemplo, de casa, ele dá flexibilidade à língua no sentido de entender que visualmente casa não se expressa a partir apenas desse conceito visual. Eu posso ter uma casa que tem um teto assim, eu posso ter uma casa que tem um teto assim, eu posso ter uma casa que tem um telhado assim, né? Então, os classificadores dão essa dinâmica e flexibilização à língua, né, de representar o dado real, o referente, né? E aí sim o gesto tem um papel particularmente importante, porque o classificador está no indivíduo, né? Embora existam classificadores que permitam a gente fazer, por exemplo, mesa. O sinal de mesa geralmente é esse, né? É um sinal dicionarizado, vamos dizer, de mesa. Só que a mesa da minha casa é redonda. Então isso aqui já se torna um classificador para a mesa. Só que não existe só mesa redonda e não existe só mesa quadrada. Então aí a gente tem uma potência muito forte, uma dinâmica muito forte de representação do real por meio do motor. Professor, só para encerrar, quando a gente estava fazendo a divulgação dessa live, surgiram algumas perguntas assim. E o que é o curso de Letras Libras?
Porque para quem está fora da universidade atualmente, né, eu já saí da universidade já tem mais de 20 anos, meu pai também já se aposentou e tudo, isso é uma coisa, é um universo novo ainda para a gente. Né? Então, só para quem está nos assistindo e que não tem essa noção de como é que isso acontece. Existe o curso de letras e existe o curso de letras totalmente em Libras, é isso? Na UFRN? Isso. O curso de letras português já tem uma tradição ampla, grande, né? Aí a gente pode imaginar a partir dessas contradições que a gente tem no sistema educacional, social, econômico, né, de acessibilidade. O curso de letras português ele tem uma tradição ampla no departamento de letras. E o curso de letras Libras, que é a formação em letras Libras, né, a licenciatura para formar professores de Libras, foi um curso criado em 2013. Então, o Rio Grande do Norte hoje conta com 2 cursos de graduação de licenciatura para a formação de professores, um aqui em Natal e outro na UFESA, em Caraúbas, né? E os 2 cursos atuam na formação de profissionais para atuarem com o ensino de Libras, certo? Dentro do curso de Letras Libras, a grade curricular funciona mais ou menos de acordo com a grade de língua portuguesa, vamos imaginar. Então, lá você tem as cadeiras de linguística, de literatura, teoria literária, teoria linguística, todas as disciplinas de educação, né, relacionadas à educação e as disciplinas do universo específico, Libras 1, 2, 3 até a 8. Ah, perfeito. Ótimo. E veja que ainda é uma distância muito grande, ainda é uma mata muito brava para se desbravar, né, sendo repetitiva, né? Quando a gente vê escolas, às vezes, bem avançadas aqui em Natal, escolas de ponta, mas que realmente nesse quesito ainda a distância ainda é muito grande, né, professor? Como você vinha dizendo. Né? A gente realmente, eu não sabia que o Onísio Teixeira, por exemplo, é uma referência. Importante a gente saber disso. Né? Tentar divulgar mais isso, porque se numa escola pública é possível, né? É preciso estimular que em outros espaços isso né, se consiga fazer nascer, brotar É, essa... e que bom que seja no Anísio Teixeira, né? Um ícone da educação brasileira, um dos maiores nomes da educação brasileira, pagou o preço terrível porque participava da velha concepção e bela concepção de que a educação é uma forma de libertação, o que caiu sobre ele como uma pedra, como caiu sobre Paulo Freire também como uma pedra, né? É, A pedra da Verdade. intolerância. é. Em relação ao Anísio Teixeira, como instituição, ela, de fato, recebe mais, concentra mais alunos surdos, mas é o que eu mencionei para vocês quando toquei nesse assunto, que ainda falta uma estrutura educacional Sim, sim. voltada para as pessoas surdas. Inclusive, o movimento atual da comunidade surda no Brasil é pela educação bilíngue. É aquela história, falta uma política de governo, né? Falta política mais De consistente. Estado que cada governo cumpra. Isso. A gente já conseguiu, de fato, com a lei da Libras em 2002, avançar em muitos aspectos. Né? A lei dá determinadas garantias que ainda não foram absolutamente. Isso vai demorar também, mas a gente precisa entender que isso é importante e a gente, como comunidade, precisa continuar empenhado na luta, né? Mas já foi um avanço. Nesses últimos 20 anos, a gente tem um marco legal já muito importante que envolve lei da Libras, decreto da Libras, que toca em vários setores, social, educacional, inclusivo, a lei da inclusão, lei da acessibilidade, lei do intérprete, então, lei que institui o Dia Nacional de Surdos. Então, a gente já conseguiu os cursos superiores de letras Libras, que o Brasil é o único país no mundo onde todos os estados têm o curso de letras Libras. Todos os estados brasileiros têm a formação em letras Libras. Né? Geralmente, em outros países, isso é concentrado em uma determinada região, aí os surdos vão se formar nessa região. O Brasil conseguiu instituir em todos os estados o curso de formação superior em letras Libras. Isso é muito importante para o fortalecimento das comunidades locais, para que elas não se desvinculem das necessidades reais da sua comunidade. Né? Para nós é particularmente importante. A universidade de hoje conta com talvez mais de 100 alunos surdos, coisa que há 10 anos atrás era inimaginável. Né? Então, hoje a gente vê a língua de sinais circulando, a gente vê os surdos circulando. E isso é importante para a gente entender que as lacunas, da qual a gente falou,
das quais a gente estava falando, por muito tempo, não permitiu que a língua avançasse nesses aspectos, em que a língua portuguesa avança numa fruição muito mais aberta, né? Então, a partir de agora, a língua de sinais está ganhando esse espaço. É claro que eu preciso dizer que a gente passa por muitos conflitos no ensino da literatura, por exemplo, em função da língua ter passado por muito tempo por esses bloqueios, né? E a gente está nesse movimento de recuperar, de trazer à tona, de fazer com que as pessoas reconheçam a importância disso. Sim. Pessoal, nosso tempo está esgotando aqui, o Instagram já está me sinalizando o tempo de duração da transmissão. E eu queria agradecer muito aqui, olha aqui, professora Celina Bezerra agradecendo, aliás, parabenizando pela discussão. Tem mais uma pergunta aqui de Elias Paulino, mas infelizmente não vai dar muito tempo. Sheilinha está dizendo aqui que na Escola Estadual Augusto Severo também tem Libras para o ensino fundamental, né? Eu queria muito, professor Jotão, agradecer a sua participação, sua receptividade, né? Que assim, nós nos falamos recentemente pela primeira vez e de pronto você já topou aqui nos auxiliar com essa missão de divulgar o projeto, porque essas lives, na verdade, elas antecedem o lançamento da antologia virtual, do site, justamente para que a gente possa divulgar que vem um projeto importante, que vem um projeto legal aí pela frente, que para quando ele chegue, quando ele seja de fato entregue, né, assim, as pessoas já estejam, a comunidade já esteja sabendo, já esteja esperando por isso, e que a partir daí ele renda mais frutos, e que a gente consiga abastecê-lo, renová-lo, né, e ampliá-lo. Então, agradecer demais ao professor Joatan, agradecer também a Ruth Regis, que nos socorreu hoje aqui. Ruth é graduanda do Letras Libras da UFRN, né, e foi convidada a interpretar a live de hoje. Queria até divulgar também o perfil dela, que é o Chá de Livros com Libras, onde ela se dedica, né, também a ter um espaço voltado para a comunidade surda. Agradecer à Prefeitura de Natal, que nos patrocina através da Lei de Jaú Maranhão através da Lei de Jaú Maranhão, o Colégio SEI, Romualdo e Roberto Freire, e a Unimed Natal, né, que apoiam esse projeto da antologia virtual. Ruth, você quer dar um alô? Eu posso traduzir para você. Olha aí, tá vendo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, também a presença da comunidade surda aqui na live. Convidei alguns amigos surdos para estarem presentes. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço o convite de Silvia, viu? E esperamos outras experiências, outras oportunidades para conversar mais sobre literatura acessível. Pois é isso, minha gente. Muito obrigada, então. Essa live vai ficar salva no perfil @verboeventos e depois vai ser salva também no perfil da Antologia Virtual. E a gente, em breve, pretende começar a fazer as lives a partir do perfil da Antologia, mas como a gente ainda está formando lá um arcabouço, né, um número bom de seguidores, a gente está ainda aproveitando o número de seguidores que temos aqui no perfil da Verbo Eventos. Muito obrigada. Obrigado, E até gente. mais. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, tchauzinho.